Olá a todos vocês, olá a todas vocês. Essa é a Rádio Freud, mais um capítulo está se iniciando. Eu sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, sou aquele que idealizou e está tornando real essa ideia de levar a psicanálise para mais gente, para, enfim, as pessoas que querem saber. No capítulo de hoje, eu vou fazer uma coisa que tem muito a ver com a psicanálise. A gente diz que o sujeito na primeira sessão, ele começa a falar de algumas coisas e ali é o começo do primeiro parágrafo. Lá na última sessão, quando ele estiver acabando o tratamento, de alguma maneira ele volta para esse primeiro parágrafo e termina a frase. Eu comecei no capítulo 2 a dizer de 20 razões pelas quais alguém procura um psicanalista. Na época, utilizei essa lista, que aliás está aqui comigo de novo, uma lista muito particular, muito pessoal. Eu estou falando da minha agenda, estou falando do meu grupo de pacientes, eu não estou generalizando, até porque muito provavelmente um outro psicanalista diria, puxa, eu não concordo com isso, no meu consultório as pessoas trazem isso, enfim. E aí, resultado, eu quis deixar claro na época e vou deixar claro de novo que isso é da minha experiência pessoal. Então, muito bem. No capítulo 2, eu trouxe brevemente 20 possíveis razões pelas quais alguém pode procurar um psicanalista, pode chegar no consultório de um psicanalista e aí, claro, começar um tratamento que vai abordar essas questões muito subjetivas, mas questões muito humanas também, não são tão pragmáticas, né? Porque a gente pensa, eu tenho uma dor, eu tenho um desconforto, eu vou no médico, ele me pede um exame de imagem, por exemplo, sei lá, um exame de sangue, e com isso vê que eu tenho uma patologia XYZ, você toma um remédio, enfim, você melhora. Não, quando a gente vai no analista tem alguma coisa que está pegando, tem alguma coisa que não está legal, e aí de fato você precisa tratar dessas coisas, né? Então tratamento não é da mesma ordem do tratamento médico, seria um tratamento das questões, né? Já daquela vez eu citei essa figura de linguagem e vou repetir. Por exemplo, você tem uma peça de prata ou mesmo de ouro e ela está lá guardada lá dentro da gaveta há 20 anos, ela está preta, ela precisa passar por um tratamento com produtos químicos, etc. Um especialista vai cuidar, ela vai ficar como nova, ou seja, ela passou por um tratamento. Então, a noção de tratamento e de cura dentro da psicanálise também é diferente da medicina a cura. A gente compara muito com a cura do queijo, né? Que você pendura lá a massa, o sal, fica pingando, parece que não acontece nada. Quando você abre aquele pano, puxa, as moléculas se transformaram, você tem um queijo ali. Ou a cura da tinta, né? Você passa a tinta na parede, você precisa passar duas mãos, então você tem que esperar curar, passar a segunda mão. Agora a tinta está curada. Né, no sentido de tratar, um curador de uma exposição, de obras de arte. Eu sou o curador, eu estou tratando, estou fazendo a cura desse processo, no caso, dessa empreitada. Então, tratamento e cura em psicanálise, eles não podem ser pareados ao tratamento e cura na medicina, é uma outra coisa. Então, as pessoas chegam para a gente com queixas, a gente gosta muito de usar esse termo, uma queixa inicial. Então, quando alguém me procura, eu sempre digo, puxa vida, o que te traz aqui? Então não é porque você está me procurando, sei lá, quem me indicou para você, não. O que te traz aqui? Tem algo mais forte que traz você até mim. Hoje mais virtualmente, as entrevistas são todas virtuais, mas algumas pessoas fazem análise presencial, quando era só presencial, dizem, bom, o que te fez sair da tua casa, pegar ônibus, pegar metrô, pegar o carro e vir para cá, não é de graça, a gente não faz nada de graça. O que traz você aqui? E aí a pessoa começa a falar. Nem sempre essa queixa inicial, vamos dizer assim, abarca todo o mal-estar da pessoa. É muito comum ter outras coisas em anexo, às vezes coadjuvantes também. Mas o que importa é que a pessoa comece a falar. Leandro, eu vim aqui por causa disso, por causa daquilo, puxa, não estou legal, não estou bem. Eu nunca pergunto para a pessoa, oi, tudo bem? Se estivesse bem, a pessoa não estaria ali comigo. Então eu não pergunto, eu simplesmente digo, bom, o que te traz aqui? Vamos lá, diz aí. E hoje, claro, depois que a pessoa já está no processo, eu sempre brinco, sempre levo no bom humor, quando abre a câmera, quando a pessoa chega, oxa, me conte tudo sobre você, como se isso fosse possível, uma ironia, né?
quero saber tudo de você, até os detalhes mais sórdidos, não me oculte nada. São brincadeiras que a gente faz para quebrar um gelo, mas a pessoa sabe que ela tem que falar, porque falando vai vir muito mais coisa do que ela imagina. Talvez até mais do que ela espera, mas vai chegar mais coisas. Então, eu peguei minha agenda, fui pensando nos meus pacientes, fui rabiscando, e aí eu cheguei a 20 razões. E aí as pessoas têm essa curiosidade. Como que trabalha um psicanalista? Leandro, mas o que você faz? É falar? É desabafo? É autoajuda? Não, não é nada disso. Esse encontro mediado pela palavra, essa cura pela palavra, como certa vez a Ana O disse, né, uma paciente famosa do Breuer, essa cura pela palavra, ela tem um método. Ela tem vamos dizer assim, ela tem uma atmosfera possível para acontecer. Então, como eu já expliquei anteriormente, essa cura mediada pela palavra, fala, associação livre, fale tudo que passar pela tua cabeça, pelo teu coração. A cabeça e o coração não coincidem. Se coincidisse, não teria psicanalista. Geralmente a gente pensa uma coisa e sente outra. Me fala o que está nesses dois lugares e pode falar de tudo que você achar relevante ou irrelevante também da sua vida. Fala, não se preocupa. Não escolha, não selecione, não julgue. Não tente dar valor, isso não é importante, não vou falar para o analista. Fala! E do outro lado, o analista tem que ser alguém apto, e ele só pode ter aprendido isso no divã dele, a oferecer uma coisa chamada atenção flutuante, atenção uniformemente suspensa. Porque a gente está escutando, parece que a gente está ouvindo, mas a gente está escutando as manifestações do inconsciente na fala e na relação com a gente. Então, essa cura mediada pela palavra, A fala para B, A considera B muito especial, é o fenômeno da transferência, A espera que B o ajude, A ajude, e esse B, que é o analista, ele está pensando elementos, ele está devolvendo, ele está mostrando, ele faz perguntas, ele aponta, meu Deus, o que você acha disso? Mas por que você acha que isso se repetiu? Mas sempre foi assim com seu pai? E com seus irmãos, era assim o seu pai ou com você ele era diferente? Ou seja, a gente faz perguntas estranhas. Meu Deus, que cara estranho, mas o que ele quer saber? Não é estranho, tem uma razão para isso e é isso que eu vou tentar demonstrar um pouquinho hoje. Claro, eu vou ser genérico, evidente, isso não diz dos casos que eu atendo propriamente dito, mas sim do que é humano, do que a gente se vê. Eu mesmo me vejo um monte dessas 20 aqui, e aí eu fico, bom, mas então isso tem uma causa lá atrás. A causa não é hoje, a causa é lá atrás. Então quem quer atacar a psicanálise fala que a psicanálise só lida com o passado, que a psicanálise é museu, só gosta de coisa antiga, o que importa é o dia de hoje. Não. O dia de hoje pode ser apenas uma repetição do passado, às vezes uma repetição pobre, estereotipada, que é o que a gente chama de repetição. A gente chama isso de repetição. Então o sujeito está repetindo uma coisa, se ele não fizer análise, ele não vai parar de repetir. E se ele não parar de repetir, ele vai ficar sempre se queixando, ele vai inventar uma saída, que é o que nós chamamos de um sintoma neurótico. Enquanto está funcionando, está bem, mas no dia que para de funcionar, o sujeito entra em parafuso, ele acaba chegando no consultório de um analista. Então vamos lá. Eu elenquei 20, vou falar aqui na ordem. Muitas delas, elas são próximas, então vou juntar, mas na verdade elas têm especificidades, mas enfim, vou falar em blocos. Então vou falar a primeira, dificuldade no amor. Amar e ser amado, né? São duas coisas. Amar o outro, ser amado pelo outro. Tem gente que tem dificuldade nisso. Agora, ok, isso a pessoa está se queixando, eu não consigo, ninguém me ama, eu não sou gostável. Esses dias eu ouvi esse termo, achei tão interessante. Leandro, eu não sou gostável, eu não sou namorável, né? Mulheres, os homens só querem me comer, ou as mulheres só querem saber do meu dinheiro, do meu poder, enfim, eu sou um objeto sexual, às vezes. Ok, é uma interpretação da pessoa. O que a gente deduz que a pessoa gostaria de estar envolvida amorosamente com um parceiro, com uma parceira. Ok, então é uma dificuldade no amor. Muito bem. Como que o analista considera essa dificuldade no amor? A gente parte de uma hipótese que a gente aprende a amar e ser amado lá atrás, no Édipo. Então, eu já falei aqui do complexo de Édipo. Vamos dizer que é uma experiência humana lá nos primórdios, quando somos crianças, em relação ao pai, mãe, irmãos, eventualmente até outras pessoas, avós, tal. É o nosso encontro com o mundo, é o nosso encontro com o outro. Então a gente elege alguém como muito especial na nossa cultura
muito comum a mãe, o pai, os irmãos, e aí surge os triângulos edípicos, etc., a constituição da família. Então eu acho que eu não sou amado, que ama mais meu irmão, eu sinto ciúmes, etc. Enfim, Freud chama isso de romances familiares. A gente carrega esses romances familiares para a vida adulta. E aí, com o parceiro ou com a parceira, surpresa, a gente traz os ecos desse passado. Sendo que o parceiro e a parceira também. Então é complicado pensar como é que um casal pode dar certo, né? Um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa. Um par, como é que um par pode dar certo? Porque os dois trazem suas fantasias, os dois observaram casais, os dois ouviram falar de casais, ouviram histórias, narrativas, experiências familiares. A sua tia, o seu tio fez isso, sua tia fez aquilo, sua madrinha, a avó, o vô. Isso tudo, essa criança vai se identificando e muitas vezes ela passa a agir como se fosse essa pessoa, essa avó. Então, uma avó que sofre no amor, o avô era um monstro. Ela leva isso para a relação com o homem, por exemplo, e muitas vezes, olha que surpresa, hein? Reedita esse casal. Ela, a avó, e acha um homem monstro como o avô. Então é uma identificação. A gente faz análise para potencializar a queda das identificações. Isso é tua mãe, isso é teu pai, isso foi tua avó e teu avô. Por que você está repetindo? E a pessoa fica, meu Deus, então eu posso fazer diferente? Claro que pode. Então, muito da dificuldade do amor é uma repetição do que nós trazemos no Édipo e a gente não consegue encontrar uma forma de amar e ser amado. E aí o inconsciente produz obstáculos, atrai pessoas, atrai coisas, atrai situações, cria situações. No ciúme isso é muito comum. É impressionante, a pessoa consegue criar uma situação no qual a traição, enfim, o perigo, né, de ser traído acontece. Não é coincidência. Então a gente faz análise para saber disso, não bate com a nossa hipótese, eu não sou gostável, ninguém gosta de mim, porque eu sou feio, porque eu sou feia, porque eu sou chato, chata. Não é bem assim, a gente consegue atrair um certo tipo de pessoa e afastar outro tipo de pessoa, a gente consegue boicotar nossas possibilidades de felicidade no amor. Por que a gente não pode ser feliz na vida a dois? Não aquela coisa de amor romântico de Hollywood, nada disso, mas por que não pode ser bom? É difícil, tem pessoas que, e aí repetem transferencialmente com o analista. Eu sempre brinco, tem gente que parece que a poltrona está a 1 quilômetro de mim, não a 3 metros. Entre uma poltrona e outra, menos, 1,5 metro. Parece que a pessoa está a 1,5 quilômetro, porque não consegue se aproximar, não consegue ficar aberto para a possibilidade de encontro com o outro. Muitas vezes porque está identificado com uma mulher sofredora, com um homem sofredor, com um casal extremamente grudado e a pessoa se sente excluída, então ela de alguma maneira cria situações de exclusão. Muito comum isso. Isso está no inconsciente, mas quando chega no consciente a pessoa não se dá conta como isso monitora, atravessa a dimensão consciente. Bom, agora eu vou juntar duas coisas aqui. Talvez eu sou até um pouco repetitivo, porque tudo vem do Édipo. Infelizmente, o Édipo é a usina que gira, o dínamo que causa essa energia, né, da vida humana, né? Então, eu vou juntar a segunda e a terceira, que é o temor da solidão, morrer só, e o medo do futuro, que às vezes coincide com isso, às vezes também são outros medos, né? Então, o futuro, estar sozinho, então eu vou ter um filho para cuidar de mim, então eu vou ter um marido, uma mulher, ele vai morrer depois de mim para me enterrar. São fantasias que nós temos que leva sempre para uma coisa chamada desamparo. Isso é muito importante porque a gente vê o futuro negro, meu Deus do céu, vou passar fome, eu vou morrer na sarjeta, ou eu vou ter 700 doenças ao mesmo tempo depois dos 70 anos. São fantasias, pode não acontecer nada disso, nada. Mas para a pessoa, nesse momento, quando ela começa uma análise, ela fala disso. Então, esse medo, né, temor, medo, eles dizem muitas vezes de uma expectativa ansiosa, ai meu Deus, mas às vezes dizem inconscientemente de um desejo.
Às vezes a pessoa, ao lidar com o desamparo que ocorre lá no Édipo, o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, ao ver o papai e a mamãe, enfim, tendo uma vida deles lá, a pessoa se sente excluída, ela se sente desamparada, mas não é desamparada. Ela está na singularidade da vida dela. Por mais que a gente tenha saído de dentro de uma mulher, a gente está sozinho. Então, o medo desse futuro, na verdade, nada mais é do que o medo do desamparo. E a pessoa começa a criar teorias. Então, eu vou me ferrar lá na frente porque é uma punição. Eu fui um mau menino, uma má menina. Eu tive maus pensamentos, desejei coisas horríveis, então eu sou mal. Ou ainda, eu sou insuficiente para o outro não me ama como ele deveria me amar porque eu sou uma mala sem alça. Portanto, no final, lá no finalzinho, eu vou passar pela solidão. A verdade nua e crua, primeiro, estamos sós, nascemos sós, morreremos sós. Mas para além dessa filosofia barata, é esperado que no final da vida muitas coisas se alterem. As relações, você pode morrer mais velho, um monte de gente morrer antes de você, os laços que você tem talvez vão se desfazendo. Quando você tem 15 anos, você tem 200 pessoas no seu aniversário. Quando você tem 30 anos, você tem 3, 4 pessoas no aniversário. 50 anos, 2, 3, e assim sucessivamente. Isso é da própria vida. Na verdade, a finitude, a morte, ela nos interroga profundamente. Profundamente. É um grande enigma. Então esse medo do futuro, esse medo da solidão que eu falei aqui, morrer só, na verdade tem conexão com, o que vem depois desse final. Então eu acho que esse final, ele demanda certa maturidade, certa, vamos dizer assim, certa sobriedade, certa sapiência também. A pessoa precisa ser sábia para entender que no final, mas eu tive 3 filhos. Não, mas eles têm a vida dele. A minha companheira faleceu, meu companheiro faleceu. Não vai falecer os dois juntos, alguém vai ter que ficar, alguém vai enterrar, né, como se dizem, né? Então, na verdade, esse medo é muito mais da ordem de uma fantasia, às vezes de um desejo de punição, claro, inconsciente, né? Eu mereço, eu vou ser castigado. Aí ele pode achar uma religião que confirme isso, né? Ele fica preso nisso. Mas a verdade é uma só, né? O fim existe, a finitude existe, os finais existem, e a nossa única certeza é que de fato a gente vai ter um final também. Então seria interessante pensar nisso. Não tem nada de espetacular nisso, é da condição humana, né? O próprio corpo, ele vai ficando decrépito, cada vez que você acorda de manhã, você está mais velho. Pode ser que todas as suas realizações da vida não tenham mais uma importância, claro, simbólicas para você, mas no concreto. Bom, agora a solidão versus a euforia. Eu voltei a tocar aqui na solidão porque eu vejo muito isso, né? Na psiquiatria a gente tem a psicose maníaco-depressiva, bipolar. Não é bem disso que eu estou falando. Essa alternância entre essa solidão, no sentido de, não quero ninguém, não consigo me relacionar com ninguém, vou ficar aqui dentro do meu quarto, dentro do meu apartamento, e o contrário também, eu vejo o contrário, euforia, quero sair, quero beber, quero comer, quero estar com 200 pessoas, quero fazer sexo toda hora, quero conversar, não vou parar de falar, vou falar que nem um papagaio. Então, como é que essa flutuação, né, entre esses dois polos, a gente poderia dizer, né? Eu acho que isso diz muito da pessoa, diz muito do momento em que a pessoa está, né? Esse fechamento e abertura, talvez tenha sido uma maneira pela qual a pessoa aprendeu a lidar com as próprias tensões internas. Porque nós temos tensões que vêm de fora, claro, não falta estímulos, mas nós também temos de dentro para fora. Então eu penso que tanto a solidão quanto a euforia, na verdade, são tentativas de dar uma equilibrada, de alcançar uma certa paz interior. Então, provavelmente, esse tipo de paciente fala muito da solidão, fala muito da euforia. A análise ajuda a esvaziar um pouco, porque nesses dois polos tem um excesso. Os excessos, eles precisam ser questionados. Nem tanta solidão se explica, não quero contato com o outro, saiam daqui. Nem tanta euforia, por favor, me abraça, eu preciso de uma multidão. Também não é verdade. Um outro tópico 5 e 6, tem conexão, não é à toa que eu pus os dois juntos, que é querer agradar a todos e não conseguir dizer não. Eu queria me deter um pouco em ambos. Então vamos lá, querer agradar a todos é meio óbvio, né?
Não precisa ser psicanalista. Ah, vou agradar todo mundo, porque aí todo mundo vai, gostar de mim. Troféu joinha ou troféu joião. Eu sou joião. É uma tentativa ingênua. Porque quando você agrada todo mundo, você desagrada a si mesmo. Porque aquilo que o outro espera, em tese, às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas às vezes o que ele quer não coincide com o que você quer. Às vezes, para você agradar o outro, você tem que ser servil ao outro. Às vezes, para agradar o outro, você tem que se submeter a coisas humilhantes. Às vezes, o outro quer coisas tolas também, que não tem nada a ver com você. Nem é tão importante, é uma coisa desimportante. E você, oh meu Deus, eu preciso agradar o outro, vírgula, tem sempre a vírgula. Porque assim todo mundo vai gostar de mim. Bate de novo com a dificuldade no amor e no ser amado. Pode apostar que essa pessoa faz isso desde criança. Eu sou legalzão, fui legalzão com meu pai, com a minha mãe, fui na escola com a professora, com os coleguinhas. Meu Deus, que pessoa legal! Na verdade, essa pessoa está escrava disso, né? De querer agradar os outros, e ela nunca consegue, porque ela não sabe no fundo o que o outro quer. Às vezes nem o outro sabe, muito comum o outro também não sabe. Então é impossível, é uma missão impossível. Lembra-se do filme? Missão Impossível? É uma missão impossível querer agradar a todos, que leva ao não conseguir dizer não. Olha que interessante, né? O não é aquilo que barra o outro. Não, eu não quero, não, eu não estou interessado, não, eu não vou, não, eu não gosto disso, não, eu não quero participar disso. Quando você diz não para o outro, você contraria o outro. Como é que o outro vai te amar se ele está contrariado? E aí o Freud usa um ditado francês belíssimo, chamado não se faz omelete sem quebrar ovos. Você não vai conseguir omelete. Eu queria comer omelete. Tem que quebrar os ovos. Quebrar os ovos é, obviamente, uma metáfora de... Você não pode agradar a todos. Você vai ter que quebrar alguns ovos. Você vai ter que dizer não. Então, uma das coisas mais interessantes num processo analítico é que a pessoa já entra, eu não consigo dizer não, eu faço tudo o que o outro quer. E a pessoa, durante a análise, vai se dando conta que não é porque ela é tonta, que ela é boazinha. Não, tem um cálculo. Eu não consigo dizer não porque eu não quero desagradar o outro, porque no fundo eu temo um desamparo. Se o outro desagradar e já foi embora, então eu estou prejudicado. Aí o desamparo vai ser real. Eu não posso me sentir desamparado, eu sou tão especial. No fundo é isso, uma coisa narcisista, né? Eu sou tão especial que eu não posso ficar sozinho, eu tenho que estar rodeado de pessoas que me amam. Às vezes a pessoa está sendo só submissa, né? No mau sentido da palavra, claro, né? Está sendo só... ingênua, né? Porque não se trata disso. Não se trata disso mesmo. Isso também vem de lá de trás. Figuras do pai, da mãe. Algumas pessoas têm criações muito rígidas. Você tem que ser boazinha, você tem que ser bonzinho. Né? Eu sempre digo, né? Eu tenho muito medo de velhinha boazinha. Né? Minha avó, uma velhinha boazinha. Eu falo, meu Deus do céu. Imagina o que habita dentro dessa mulher, né? Então, filho muito bonzinho, filha muito boazinha, é uma distorção, né? Nós não somos bonzinhos, é outro lance, né? A gente tem que falar não, a gente tem que quebrar alguns ovos, e quebrar os ovos você perde o amor do outro. Tem gente que inclusive chantageia, né? Muito comum entre mães isso, te deixar culpado, tá bom, pode ir, eu fico aqui, eu dei minha vida por você, eu sou uma escrava nesse lar, te joga na culpa, né? Aí leva para uma outra coisa que eu citei aqui, que isso se localiza mais no campo do amor, no trabalho também, mas mais no campo do amor, que são as escolhas ruins. Né? No amor as pessoas falam, ele ou ela tem dedo podre, só escolhe gente complicada. Gente, eu vou afirmar para vocês, isso é verdade, viu? Só escolhe gente complicada e repete. Escolhe 3, 4, 5, em 10 anos é a mesma pessoa. Porque ela tem um prazer mórbido, por vezes masoquista, nesse tipo de relação. Então esse dedo podre que o senso comum diz, nada mais é do que o dedo da pulsão, né, de escolher um objeto que vai me proporcionar uma situação que em tese é prazerosa para mim. Mas Leandro, ela só sofre o masoquismo, é isso. Provavelmente identificado a um pai, uma mãe, ou passou por isso com um pai e uma mãe, aprendeu que ser amado é sofrer, ela vai achar alguém que vai fazer sofrer, ele vai achar alguém que vai fazê-lo sofrer. E claro que quem está assistindo de fora diz, meu Deus, que escolha ruim, puta vida, mas essa pessoa não vê, não, ela não vê, é inconsciente.
É inconsciente. E vou mais longe, hein? Quando ela chega no analista, se o analista não tiver habilidade de manejo para mostrar isso para ela, ela vai embora. E fala, estou sem tempo e estou sem dinheiro para fazer análise. Não é. Que o analista tocou numa coisa, num prazer mórbido, de novo, que ela extrai da repetição. De novo, que o Lacan chama de gozo. Então, perder gozo ninguém quer. Deixa eu sofrer em paz aqui. Mas se você veio me procurar para ajudar, para sair dessa... Às vezes a pessoa imagina que eu não tenho direito a ser feliz, só posso arrumar curva de rio, tábua de enxurrada, né? Eu adoro essas expressões populares, né? O que é curva de rio, né? Tudo que é ruim para lá na curva do rio. Então eu só tenho direito a pegar as coisas da curva do rio. Quem te disse isso? Da onde você tirou essa ideia de jirico? Essa famosa ideia de jirico. Então, as escolhas ruins, elas não são feitas gratuitamente, elas se devem a razões inconscientes muito profundas, geralmente tem ligações com o masoquismo. O masoquismo é muito mais forte que o sadismo. Agora, um outro tópico que eu escrevi aqui é a insatisfação crônica. Isso é muito comum na histeria, muito comum. A histeria, descoberta por Freud, vocês já viram e ouviram nos capítulos anteriores, vamos dizer assim, é um jeito de ser, de estar no mundo, que diz de uma maneira de lidar com a castração. Então, a pessoa histérica, ela tem muita dificuldade de fazer laço, porque ela acha que o outro não ama o suficiente, o outro não a compreende o suficiente, ela está fadada a dar errado sempre, ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser a coisa mais especial do mundo, ela não é. Então, o resultado, ela está sempre insatisfeita. Ai, nada do que eu faço me dá prazer, as pessoas não me entendem, os homens não me entendem, ou eventualmente as mulheres não me entendem, meu Deus do céu, eu não consigo tirar prazer do trabalho, não consigo tirar prazer no sexo, a frigidez é muito comum, né? Bom, na verdade, depois o Freud vai dizer, o Lacan também, na verdade a pessoa ela está militando com isso, não é uma militância pelo nada, né? Eu vou mostrar para o mundo que o amor não existe. Vou mostrar para o mundo que é impossível alguém me amar. Ninguém vai conseguir. Não me venha com elogios, hein? Tanto que nos casos de histeria, quando o analista faz um elogio, e às vezes a pessoa, puxa, merece elogio, a pessoa fica mal. Fica mal porque eu não posso ser elogiada, né? Eu posso ser só venerada, posso ser só idolatrada. Isso é ridículo. Não. Isso não existe nas relações humanas. Você pode se posicionar de outro jeito, você pode extrair prazer também de outras formas. Então, olha como tem relação com outro item, escolhas ruins, né? A pessoa que faz escolha ruim escolhe para sofrer. No caso da insatisfação crônica, o sofrimento não é direto, é indireto, mas é uma mensagem que manda para o outro, ó, não me venha com promessas, não me venha com essa coisa de felicidade, porque isso não existe. E eu também não acredito no amor, hein? Não me venha com essa tolice chamada amor que Hollywood tenta vender para a gente. Então é uma posição política, se a gente pensar bem, é uma posição política, eu respeito isso. Só que a pessoa fica presa nessa insatisfação. E aí pode ser muito comum a pessoa se tornar uma chata de galocha, né? Porque inferniza o marido ou a esposa, inferniza filhos, meu Deus do céu. A criança vai querer agradá-la, a criança não vai conseguir, né? Porque ela está sempre insatisfeita ou sempre insatisfeito. Então, essa aqui é uma questão muito forte na histeria, chega muito no consultório, isso é complicado, complicado. Bom, agora avançando, né? Sofrer com términos, né? Tem gente que sofre muito com términos, fins, finais, interrupções, porque remete de novo ao desamparo, a questão edipiana lá de trás, mas também remete à morte. A morte é um término, o único término que a gente tem certeza que vai acontecer é a morte. Então a pessoa não consegue compreender por que a morte é inescapável, pega a todos. Então, a cada término, para essa pessoa, é uma pequena morte, uma pequena, vamos dizer assim, uma curta experiência muito dolorida. Então a pessoa interpreta, dá uma significação de abandono, eu perdi, o outro não me ama, tá na cara, eu sou uma chata, eu sou um chato, ninguém me quer, tá na cara. É muito comum as pessoas falarem isso no amor. Ei, ele vai descobrir que eu sou uma chata, uma mala sem alça, e vai enjoar de mim. Eu ouço muito isso no consultório. Na verdade, isso é uma interpretação da própria pessoa, né? Ela precisaria repensar, ressignificar como é que ela lida com os fins, com as interrupções, isso é da vida, né?
Engraçado, o Freud falava uma coisa, no começo ele tinha que convencer as pessoas a ficar na análise. Olha, fica, tem que vir. No final, ele tinha que convencer as pessoas a sair, já acabou, pode ir embora. O sujeito não quer ir embora. Isso também é muito comum no consultório de um analista. A pessoa não... Mas tem o final, a gente precisa se separar um dia. Você não pode ficar vindo aqui para sempre, não pode. Não faz sentido, tem que ter um final esse processo. Então, as pessoas não gostam de perceber, né, que a separação é importante. A gente também cresce com as separações, porque a gente pode fazer o luto e inventar outras coisas na vida, começar outras coisas até a última separação. Nessa não tem escolha. O dia que ela chegar, acabou. Mas faz parte, isso faz parte da vida. Esse último momento também faz parte da vida. Precisamos ter maturidade para aceitar isso. Agora, uma coisa que diz muito das redes sociais é a sensação de não pertencimento, que seria o 10º tópico aqui. Esse não pertencimento parece que eu não tenho lugar, não sei, nunca tá bom, eu mudei de casa, eu mudei de estado, eu mudei de trabalho, eu mudei de grupo de amigos, mudei de namorada e namorado, eu não sei, parece que eu não pertenço a esses lugares. E aí as redes sociais hoje, de maneira muito, vamos dizer assim, muito contundente, elas vendem essas imagens de que o outro está feliz, o outro achou um lugar. Ah, meu Deus, como eu sou feliz por, sei lá, ir para a praia, parece que a praia é o lugar da pessoa. Nossa, você vê as fotos e fala, meu Deus, quanta felicidade, é extasiante. Não é verdade isso, né? Não existe nada tão completo. A pergunta é outra, né? Quando a pessoa diz, eu não pertenço a nenhum lugar, meu Deus do céu, onde eu deveria estar? Eu pergunto, mas que lugar é esse que você não acessa? Parece ter um clube que a pessoa não foi convidada, ela não tem a carteirinha para entrar no clube. Então ela fica, onde está a carteirinha? Mas será que existe esse clube? Será que existe essa carteirinha? Será que nós temos garantia dessa felicidade, dessa completude? Provavelmente não. É até fácil de responder, não. Então por que a pessoa fica sofrendo com isso? Aí entra uma outra questão, que é uma versão do masoquismo. A pessoa se apaixona por aquela imagem dela mesma sofredora. Aí ela chora, aí ela fica lamentando, fica tentando convencer alguém, no caso analista, olha como eu sofro, ninguém sofre como eu. Precisa abalar essas estruturas. A pessoa precisa repensar essa própria paixão pelo eu sofredor que ela está, vamos dizer assim, colocando gasolina no fogo. O fogo nunca baixa. Por que ela não pode se ver de outro lugar? Por que ela não pode se autorizar a pertencer a algum lugar? Família, sei lá, eu, na praia. Vai para a praia, se é algo tão importante. Mas você só consegue isso pondo em xeque numa análise e, claro, né, se interrogando, se permitindo, se autorizando, enfim, a repensar o que você quer, na verdade. Quando você tem esse lamento, não pertence a um lugar, o que vem antes? Né, eu sempre brinco o que vem antes na equação, né? Lembra da equação de 2º grau, lá, chave, colchete, parênteses, talvez não seja parênteses, talvez não seja colchete, talvez seja a chave lá atrás. Então, a gente precisa pensar se a pessoa não está idealizando demais esse clube que ela acha que não tem a carteirinha. Agora eu vou falar de um tópico bem polêmico, muito comum no consultório de psicanálise. Não adianta ir em outro lugar, não adianta rezar, não adianta tomar remédio, não adianta, porque é um plano, vamos dizer assim, muito bem concatenado na cabeça da pessoa, no inconsciente da pessoa, que é o seguinte: ficar no lugar de filho eterno. Algumas pessoas não conseguem sair do lugar de filho, filha. É impressionante. Por quê? Vamos voltar lá para o Édipo, lá atrás. Então o menininho tem o papai, tem a mamãe. Naturalmente o papai e a mamãe, a vovó e o vovô vão gostar desse bebezinho. Esse bebezinho vai crescendo. O nenê era muito comum antigamente. Hoje isso não existe mais, mas tinha a padaria do seu nenê. Você chegava lá para comprar pão, o seu nenê era um cara de 60 anos lá dentro da padaria. Quer pãozinho? Acabou de sair. Ele não tinha nome, você não sabia. O seu Adamastor. Quem é seu Adamastor? O seu nenê, o seu nenê da padaria. O cara tinha o nome de nenê. Evidentemente, isso vem da família dele. Então, na época de muitos irmãos, também mudou, as pessoas têm um filho, tinha o filho caçula.
Ninguém fala caçulão, é sempre caçulinha, o pequenininho, caçulinha, ele é caçula, ele é fraco, resto do tacho. As pessoas veem aquele sujeito como fraco. O problema é ele acreditar nisso. Então, algumas pessoas inconscientemente entendem que como filho, eles ou elas, tanto faz, são muito importantes para esses pais, ou para o pai, ou para a mãe, às vezes um, às vezes os dois juntos. Então, eu não posso sair nunca dessa posição de filho. Isso é a agorafobia. Ele não pode ir para ágora, ou seja, ele não pode estar, porque ágora em grego é praça, ele não pode estar na praça, não pode sair de casa, não pode sair de perto do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe, ou ambos, ou os dois, tanto faz, precisam dele, ele não pode deixar o lugar vazio. Não precisa nem dizer que nenhum relacionamento amoroso vai dar certo, óbvio, ele não vai casar nunca. Ele já está casado, né? Com a família, com a mãe ou com o pai. E aí, resultado, o tempo passa, a idade cronológica da pessoa vai avançando, 30, 40, 50, 60 anos, o sujeito está lá na posição de filho. Ele tem 60, a mãe tem 80 e o pai tem 82. Nossa família. Isso é uma maneira de enfrentar a morte, uma maneira de negar a morte. Não, a morte não passa pra gente, nós somos uma família. Olha o meu menino, é muito comum a gente atender pais, mães, e eles disserem, meu menino, as crianças, as meninas. Mas como as meninas? Uma tem 30, outra tem 34. Não, mas você sabe, Leandro, pra gente é sempre criança. É uma maneira de negar a morte. É uma maneira de negar também o próprio envelhecimento, a própria decrepitude. Eu mantenho meu filho criança, eu tenho sempre 40 anos. Geralmente quando a gente sonha com pai e mãe, eles têm sempre 40 anos no sonho. Mas como que eles têm 40 se você tem 30? Você também não quer ver, não quer enxergar que o seu pai e sua mãe estão envelhecendo e muito em breve vai haver uma separação. Ordem da vida. Não tem nada de excepcional disso. Então eu prefiro ficar nesse lugar de filho eterno. E aí eu sempre digo para as garotas que eu conheço, para as mulheres, se o cara é casado com a mãe ou com os pais, investe em outro porque não vai dar certo. Fica tranquilo. Você vai ser sempre uma invasora. Né? Então, eu não estou falando nenhuma novidade. Todo mundo que está me ouvindo, está me vendo, se pensar na sua família extensa, na família grande que você tem, vocês vão achar vários exemplos, não só um, vários. Não é algo natural a pessoa crescer, etc., e sair da posição de filho, que não é só morar junto, não, mas sair de uma outra posição, frente à dureza da vida, frente às coisas da vida, ter a sua própria autonomia, ter uma posição simbólica de homem ou de mulher. Não é verdade. Algumas pessoas de fato não conseguem. Não conseguem ser herdeiro, por exemplo. Às vezes eu sou herdeiro, eu sou herdeira de A, de B, de C. As pessoas não conseguem chegar nisso. Isso seria equivalente a matar o pai ou matar a mãe simbolicamente. As pessoas temem o desamparo. Aquela coisa de criança, quando minha mãe saía, meu pai saía, meu coração ficava na boca, eu tinha medo que ele não ia voltar. Aí o Freud descobre que muitas vezes isso pode ser um desejo inconsciente de morte pelo pai ou pela mãe, né? Uma coisa edipiana para ficar com o pai ou com a mãe, tem que matar o rival ou a rival. E na verdade depois sofria, porque, ai meu Deus, mas se ele morrer, eu desamparo. Na verdade é uma tentativa de eliminação do rival. A gente gostaria de eliminar aqueles que a gente acha que são rivais. Mas, na verdade é uma fantasia da gente, é totalmente inocência. A fantasia é totalmente inocência. Então, dentro de nós há um assassino, uma assassina. Bom, agora eu vou avançar para um outro tópico. Esse é muito comum também. Uma culpa inexplicável, né? O Freud chamava de culpa inconsciente, né? Importante pensar que num país como o nosso, né, que ainda a maioria ainda é católica, né, a religião católica leva muita culpa, né, a culpa cristã. Você fazer parte da religião católica, a primeira coisa é, sou pecador, tem que sentir culpa até morrer e frequentar a igreja, etc. Né? Eu não preciso explicar isso. Tem essa culpa cristã, né, que é uma coisa também da nossa colonização ibérica, os países latinos, a dificuldade de ganhar dinheiro, a dificuldade de subir na vida, por exemplo, o sujeito tem culpa, ai meu Deus, a minha família, eu fiquei rico, nem ficou rico, mas eu acho que eu fiquei rico, a minha família é pobre. Então são várias culpas, né? O sujeito não consegue ter prazer, né? Então não consegue desfrutar, não consegue usufruir. O Freud tem um texto que eu vou amarrar agora com o próximo item, tem a ver com a culpa inexplicável, e o próximo item é o embaraço com o sucesso. O Freud tem um texto chamado Arruinados pelo Êxito. Em espanhol é muito bonito, embaraçados
Não, aqueles que sucumbem ao sucesso. Aqueles que sucumbem ao sucesso e arruinados pelo êxito. Nesse texto, Freud demonstra que algumas pessoas, inconscientemente, elas dão um jeito de barrar o sucesso. Eu sei que quem está me ouvindo, quem está me vendo, já está pensando, nossa, Leandro, eu conheço 10 exemplos. 10 é pouco. Porque parece que o sujeito, por exemplo, se ele sair da posição de filho, como eu falei há 2 minutos atrás, vai casar, ele vai sentir culpa porque ele abandonou o pai e a mãe, por exemplo. Ele começa a ganhar dinheiro, ganha mais dinheiro que o pai, os homens entendem bem isso, ele sente culpa. Então ele dá um jeito inconscientemente, porque o superego dele não permite que ele tenha esse sucesso, ele dá um jeito de boicotar inconscientemente. É aquele sujeito que vai fazer entrevista na empresa, faz 3, 4 entrevistas, tem entrevista com o presidente, segunda-feira, 9 da manhã, hein? Não esquece, chega antes, vai de terno. Ele esquece de pôr o relógio para despertar, acorda 10 horas. Puta, acordei 10 horas, agora perdi a vaga, que era o que o superego dele queria inconscientemente. Não vai ser feliz, não vai ter sucesso, hein? Então, essa culpa muitas vezes é o superego te pressionando porque você quer coisas boas, você quer desfrutar, você quer usufruir. Tem a ver com aquilo que eu falei da Ana Freud, perguntando para o pai o que é uma pessoa feliz, aquele que pode amar e trabalhar. Estaria, por exemplo, no campo do amor. Desfrutar, usufruir, realizar a nossa potência. E no trabalho também, da mesma forma, a realização, a criatividade. Então, é interessante, né? O Freud, nesse texto, ele diz, algumas pessoas, de fato, se submetem ao superego, né? Eu sempre digo para as pessoas, né? Às vezes a gente tem que se autorizar a ter outras coisas na vida e não se preocupar tanto com o meu pai, a minha mãe, minha mulher, meu marido. Às vezes eu brinco, né? Que tem um botãozinho vermelho escrito em alto relevo, FODA-SE. Você tem que apertar esse botão, é muito saudável, é muito terapêutico. Dane-se. Se dane. Tenta algo novo. E aí a pessoa, na análise, vai, meu Deus do céu. Inclusive, um dos boicotes à própria análise é parar a análise quando a análise está funcionando, porque o superego, ele percebe, ele fala, se você continuar vindo na análise, falar com esse tal de psicanalista aí, é capaz de você fazer as coisas que você quer, é capaz de você se autorizar a desfrutar das coisas que você batalhou, entende? Você usufruir do seu esforço. Não, você tem que continuar sofrendo. Gente, tem gente que gosta muito disso. E aí essa pessoa fica imersa nessa culpa. Em psicanálise, a gente prefere pensar em termos de responsabilidade. Qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso que acontece? Tem coisas na vida que a gente tem responsabilidade inconsciente. Claro, tem coisas que não. Tem coisa também que é da vida, da lógica da vida, do sistema, né? O sistema econômico, por exemplo, ele nos impõe coisas que às vezes nós não temos nenhuma responsabilidade. A gente tem que lidar com isso e nem sempre é fácil. Mas o detalhe é, quando eu me responsabilizo, eu paro de me culpar, eu começo a pensar em solução. Quando eu estou culpado, eu não me responsabilizo, eu me queixo, eu aponto alguém, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, segundo o grande filósofo Homer Simpson, ou eu fico me judiando, eu fico me chicoteando, que é o que o psicólogo, de alguma maneira, aponta, né? O psicanalista, ou o psiquiatra também, né? Poxa vida, mas por que você está se judiando tanto? Por que você está se chicoteando tanto? Aí o Freud precisa ir atrás do masoquismo, né? Que é o conceito que ele criou para além do princípio do prazer. Então a pessoa extrai um prazer nesse masoquismo de sofrer. Né, vocês estão percebendo que eu estou repetindo isso que em vários momentos, mas é exatamente isso, que é o que a gente chama de pulsão de morte. Então, se a pessoa não vencer isso, não reescrever a história da própria vida, a tendência é ela ficar nessa. Aí ela vai achar religiões que vai ajudá-la, vai achar grupos, vai achar relações tóxicas, isso é muito comum. Pessoal que trabalha, os colegas, né, psicólogos que trabalham com violência contra a mulher, eles comentam muito isso. Puxa vida, mas a mulher, por que ela não deixou o processo continuar? Ela fala, e retirou o processo. Às vezes tem coisas inconscientes fortes que levam a pessoa a situações complicadas, se não a morte. Então a pulsão de morte é uma coisa terrível que precisa ser levada em consideração. Com muito cuidado, claro, com muito bom senso, mas ela não pode ser subestimada. Agora, a impotência psíquica, o Freud usa esse termo, né?
ele usa um termo chamado, um texto chamado inibição, sintoma e angústia ou ansiedade, dependendo da tradução, mas que uma das dificuldades que nós temos é a impotência psíquica, a impotência de pensar, a impotência de criar, a impotência de inventar saídas. A impotência, ela pode estar presente em muitas coisas na vida, a impotência sexual, no corpo, a impotência de ação, eu não consigo agir, eu não consigo me movimentar. Ela, na verdade, diz de uma dificuldade do ego de conseguir se movimentar, de conseguir ir para frente, porque certas situações a gente tem alguma potência, naturalmente, mas a gente não tem a potência que a gente espera, mas a gente também não está completamente impotente, porque o contrário da impotência é a onipotência. Certamente não somos onipotentes, com certeza absoluta, mas também não somos tão impotentes assim. O tratamento, ele ajuda nisso, a resgatar essa potência pela associação livre. O sujeito vai pensando em novas coisas, a própria associação livre é algo que ajuda a resgatar um pouco dessa potência. É uma coisa muito chata. Às vezes a pessoa pensa que ela está deprimida, etc., está em pânico, está em angústia, ansiedade. Às vezes, de fundo, tem uma grande impotência psíquica para transformar a própria vida em algo diferente. Isso tem a ver também com as duas coisas que eu vou falar agora, né? Impotência psíquica. Agora eu vou falar da autossabotagem e das inibições variadas, né? Que aí a autossabotagem tem a ver com o que nós já falamos, que o sujeito de fato age para sabotar e impedir o próprio sucesso. Quem está me ouvindo, quem está me vendo sabe que isso é facilmente encontrável em termos de exemplo. Isso existe. Isso existe. A pessoa se surpreende, a pessoa fica mal, depois fica chafurdando na culpa, mas ela se sabotou. Então isso também leva porque se chama de uma ressaca moral, né? Que a gente fala muito no alcoolismo. Ah, eu enchi a cara, no outro dia eu morri de ressaca moral. A autossabotagem é meio parecida. E as inibições variadas, é o texto que eu acabei de falar, eu já pus aqui na sequência porque tem ligação. Então nós temos algumas inibições. As inibições ela tem uma função de impedir que algo aconteça, inibição, inibir, claro, para que o sujeito não se sinta angustiado, não precise inventar nada novo. Então ele inventou um jeitão dele lá, que é o que a gente chama de sintoma neurótico, né? Uma solução de compromisso entre 2, 3 coisas que estão dentro dele lá, 4 coisas, 5 coisas, várias coisas, e aí ele se inibe. Então o Freud fala que é a inibição da função do ego. Então o Freud diz, nós temos uma inibição intelectual, não consigo aprender, não consigo entender, não consigo compreender, não consigo aprender uma língua, por exemplo, não consigo aprender um programa de computador, mas é só novo, em pouco tempo se aprende, vai mexendo, a pessoa não consegue. A inibição no trabalho, isso é muito comum, o sujeito não consegue aprender, não consegue trabalhar, está sempre reclamando, está sempre se achando burro, eu sou burro, eu não aprendo, tal. Isso muitas vezes é uma inibição importante, né? A inibição sexual, a inibição social também, né? De se relacionar com as pessoas, de ter um intercurso mesmo, amoroso, sexual. A pessoa de fato trava, não consegue, isso também é super comum no consultório. A inibição de movimento, a pessoa não consegue se movimentar, não consegue dirigir carro, não consegue sair de casa. E uma também que é mais comum na psicose, que é a inibição alimentar, achar que o alimento está envenenado. Mas isso é mais comum no campo da psicose. O Freud cita essas inibições porque elas têm uma função. Então, geralmente a pessoa muito tímida, ela é o contrário disso, né? Ela é uma pessoa muito expansiva. Ela precisa segurar essa expansão, porque senão, na cabeça dela, no inconsciente dela, alguma coisa ruim, por exemplo, vai acontecer. Então é muito comum a gente ver ator dizendo que são tímidos, né? Ah, eu sou tímido, mas você é ator, você está apelado no palco. No palco, fora do palco eu sou super tímido. Então tem a ver com essas inibições, é um texto muito importante do Freud, inibição, sintoma e angústia, e explica um pouco isso. Isso na neurose é muito comum, a pessoa chega no consultório se queixando da inibição. Ah, eu sou tímido, eu sou inibido, mas depois, com a própria análise, o sujeito vai se dando conta que tinha uma função numa lógica inconsciente dele. Claro que depois isso vai sendo esmiuçado, etc., vai sendo tratado, não faz mais sentido. E a pessoa fala, nossa, eu mudei tanto. Sim, você parou de criar obstáculos, né? Que é a famosa autossabotagem. Você parou de se autossabotar, as coisas da vida estão andando. Agora, tem um tópico aqui que eu puxo, que é ser muito rígido.
né? Tem pessoas que são muito rígidas, muito perfeccionistas, nada tá bom, estão sempre apressadas, meu Deus, vai acontecer algo ruim, deixa eu correr. Essa rigidez, essa é facilmente explicada pela psicanálise, né? Isso é o superego da pessoa que cobra um ideal que provavelmente ela mesma inventou. Então, resultado, além da pessoa ficar muito rígida, muito perfeccionista, muito, vamos dizer assim, travada, né? Como se o freio de mão tivesse puxado no carro, ela atrasa a própria vida, né? Vira uma chata com as pessoas, né? Putz, bota chata nisso e acaba colhendo, sei lá, maus frutos, más consequências dessa rigidez. Porque essa rigidez às vezes se traduz até no próprio corpo. O corpo da pessoa é rígido, porque ela enfiou na cabeça dela lá atrás, provavelmente quando criança, que ela precisaria ficar nessa posição, que ela precisaria ter essa rigidez, porque isso é o certo, porque assim eu garanto que eu estou no controle. A gente nunca está no controle, então muita rigidez não é uma boa coisa, diz de algo, via de regra, ruim. Então, valeria a pena repensar essa rigidez. Isso também é algo que as pessoas acabam se dando conta no consultório, elas não reclamam disso, elas acham que é um traço de caráter positivo, mas na verdade, rigidez demais, pessoa que nunca falta numa sessão, nunca chega atrasado. O dia que ela chega, eu acho um avanço. Meu Deus, você evoluiu. Você se permitiu chegar atrasada. Um dia uma pessoa faltou e me pagou. Leandro, hoje eu não vou porque eu não quero. Ó, tá aqui o dinheiro da sessão. Eu falei, meu Deus, o tratamento evoluindo, você está perto da cura. Porque jamais ela conseguiria, seria punida por 3 existências. Não, ela escolheu. Foi ética, né? Então, tá aqui o dinheiro. Eu não quero ir na sessão, mas tá aqui. Eu tinha que te pagar tanto, tá aqui o dinheiro. Achei muito bonito isso. Agora, uma outra coisa que é dos dias atuais, também nenhuma novidade, mas é a infelicidade profissional, que tem conexão com a inibição no trabalho, ok, mas eu acho que tem outra coisa. Eu acho que a maneira como a própria sociedade capitalista, aqui no Brasil também, que te obriga a escolher uma profissão muito jovem, especialmente da classe média e alta, na classe baixa nem tanto, que a pessoa não tem uma escolarização boa, é obrigada a começar a trabalhar muito cedo para ganhar dinheiro, enfim, colaborar em casa, não tem tantas opções. Mas na classe média e na classe alta, essa infelicidade é algo recorrente no consultório, porque as pessoas imaginam que de fato ela deveria ter tido um outro percurso, uma outra profissão. O Freud dizia, eu concordo com o Freud, que poucas pessoas conseguem extrair prazer do seu trabalho, né? O trabalho nos permite não enlouquecer, o trabalho nos permite manter os pés no chão. Um trabalho que realiza, ele permite a pessoa criar, a pessoa inventar coisas, permite a pessoa se sentir muito satisfeita. Tanto que quando a gente vê alguém tendo prazer num trabalho, pode ser qualquer, não precisa nem ser um trabalho remunerado, a gente fica muito impressionado. Meu Deus, caramba, olha que coisa, como ele gosta, deixa eu fazer um pouquinho também. É uma coisa que lembra muito a brincadeira, né? A maioria das pessoas trabalha pela força da necessidade. Então, infelicidade profissional, apesar de ser uma coisa pragmaticamente importante, claro, a pessoa chega falando disso numa análise, ela vai ter que inventar uma saída. E não é fácil. É a velha coisa que eu já falei atrás lá, o velho ditado. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Será que a pessoa banca mudar de trabalho, tentar inventar outra coisa, ganhar menos, não satisfazer os pais? Meus pais queriam que eu fosse médico, mas eu quero ser caminhoneiro, mas talvez você seja um caminhoneiro feliz e um médico infeliz. Você banca isso? Não é fácil. Então, o tempo vai passando, eu casei, tenho filhos, vai ficando mais difícil. Eu acho que tem que tratar isso. Tem que tratar, porque deve ter alguma razão também, claro, sistêmica, estrutural, como eu disse, do próprio capitalismo, mas tem algo também da neurose da pessoa aí que precisa ser tratada, porque a gente precisa entender como é que ela vai passar 1/3 da vida tão infeliz fazendo uma coisa que deixa ela tão infeliz. Agora, o ciúme, eu decidi destacar só o ciúme aqui, porque o ciúme também é uma coisa que traz gente ao consultório. A pessoa não consegue desconfiar de maneira razoável do parceiro ou da parceira, porque a gente, claro, será que ele gosta de mim? Será que tem alguém, aquela lambisgoia, aquele cara no trabalho? Isso é humano. Não, a desconfiança é algo fortíssimo, às vezes é uma fantasia que toma o lugar de realidade.
Então o Freud, num texto sobre o ciúme, ele fala de 3 tipos de ciúme, né? Ele fala que esse é o ciúme neurótico, mais comum. Você não gosta de mim, você quer me trair, você vai me largar por alguém mais novo, alguém mais novo, por alguém mais rico, essas bobeiras. A gente tem um ciúme projetado, né? Eu projeto no meu parceiro ou na minha parceira a minha vontade de trair. Então a pessoa muito ciumenta, ela é um traidor ou uma traidora em potencial. E tem o último tipo de ciúme, que é o ciúme delirante, que aí não é uma fantasia, aí é da ordem da verdade. Isso explica muitos crimes que a gente vê, muitas coisas absurdas que a gente vê na mídia. A pessoa foi lá e atirou em alguém porque imaginava que a esposa tivesse um caso com essa pessoa. Enfim, para ele é verdade. É um caso que está mais no campo da psicose, mas esse é o famoso ciúmes delirante. A literatura, o cinema não deixa de demonstrar isso. Não é um tratamento fácil, não é um tratamento fácil, porque é quase como uma crença interior, né, uma coisa da pessoa muito íntima, um enredo, e ela tem muito prazer com essa perspectiva de ser traída, essa adrenalina, eu preciso tomar conta dele, eu preciso tomar conta dela, porque senão vai me trair. A pessoa tem dificuldade de pensar em outras coisas, que é o que o analista propõe. Talvez a vida não seja bem isso, né? A pessoa fica enlouquecida com isso, de fato é uma coisa muito séria, é difícil de tratar isso, mas de novo, não tem remédio, não tem nada, a pessoa tem que repensar, tem que se repensar. Esses ciúmes também vem do Édipo, a disputa entre filho, pai, filha, né? Mãe, quem gosta mais de quem, sou um excluído, então eu sou um lixo, então você não gosta de mim, você me traiu com ele, você me traiu com ela. A literatura tem vários exemplos, né? E por fim, só para finalizar, a dificuldade com o corpo. Todo neurótico tem dificuldade com o corpo porque ele não se reconhece no próprio corpo, né? Nosso corpo é um templo do qual a gente se acha invasor, né? Por isso que a gente olha no espelho e fala, nossa, tô péssimo, né? Ou mesmo estou lindo, também, nossa, hoje eu tô lindo. As duas coisas são exageros, né? O espelho é só uma superfície no qual nós projetamos algo muito íntimo da gente, obviamente inconsciente. Então a gente tem dificuldades com o corpo, porque o corpo nunca vai coincidir com as nossas pulsões, com os nossos desejos, com a nossa autoimagem, com o nosso ego. O ego é uma ilusão, eu gostaria de ser baixo, ser alto, então eu vou tirar foto de cima para baixo, então eu vou emagrecer, então eu vou engordar, então eu vou colocar prótese, vou pôr cabelo, vou tirar a barba, vou colocar seios, Nunca tá bom, nunca tá bom. Isso chega no consultório, às vezes por razões estéticas, que parecem bobas, mas eu não acho, e às vezes por razões gravíssimas, né? Anorexia, bulimia é um exemplo. A pessoa não consegue se encontrar naquele corpo, porque ela acha que o corpo está gordo, ela pesa 40 quilos, e ela faz coisas terríveis que podem levar à morte. Né? As pessoas podem se automutilar, as pessoas podem fazer exageros com o corpo, vou tatuar meu corpo inteiro, tá bom, o corpo é seu, mas por que você vai tatuar o corpo? Porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Por trás de uma afirmação dessa tem coisas que a pessoa precisa se haver. Então, na verdade, fazer análise é um reencontro com o corpo real mesmo, que nada mais é do que também uma simbolização, vamos chamar desse mundo interno nosso. A gente precisa entender que o corpo ele tem um fim, a gente sabe quando é, lá no último dia é o fim do corpo, o corpo para. Então até lá o que a gente vai fazer com o nosso corpo para a gente poder ter uma relação mais razoável, né? Nesse sentido, o divã tem um impacto, porque quando você deita no divã, você fala mais para si mesmo do que para o analista, você está mais consigo mesmo, o corpo já não tem mais tanta importância em comparação a sentado, você está mais se escutando. O divã, queira ou não, é uma experiência muito próxima da morte, porque é um vazio e uma ausência do outro, que é paulatino, o analista vai diminuindo aos poucos isso, que nos ajuda a encarar a morte de uma outra forma. Eu diria que quem deita no divã se torna mais forte para levantar, para enfrentar a própria vida. Essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.